Guerra nuclear. O fim do mundo como o conhecemos. Uma guerra nuclear regional poderia causar uma fome em massa em todo o mundo devido aos seus efeitos sobre o meio ambiente. Mesmo uma pequena guerra nuclear entre a Índia e o Paquistão, na qual cada país detonasse 50 bombas nucleares do tamanho da de Hiroshima. Apenas cerca de 0,03% do arsenal nuclear mundial, em áreas urbanas, poderia produzir tanta fumaça que as temperaturas cairiam drasticamente, encurtando o período de vegetação em todo o mundo e ameaçando o abastecimento global de alimentos. Além disso, haveria uma redução maciça da camada de ozônio, permitindo que mais radiação ultravioleta atingisse a superfície da Terra. Estudos recentes prevêem que a produção agrícola em partes dos Estados Unidos e da China diminuiria cerca de 20% por 4 anos e 10% por uma década. Imagine que é uma manhã normal. As crianças vão para a escola. Os agricultores trabalham em seus campos. As pessoas tomam seu café e planejam seu dia. E então, uma luz. Mais brilhante do que 1000 sóis. Em segundos, bairros inteiros evaporam. Ondas de pressão destroem edifícios. As pessoas são atingidas por um calor mais intenso do que a superfície do Sol. Mas isso é apenas o começo. Milhões de incêndios eclodem simultaneamente. As cidades se transformam em tempestades de fogo. A fumaça desses incêndios sobe quilômetros na atmosfera. Lá, forma-se uma camada escura de fuligem e cinzas. Ela bloqueia a luz solar. Estudos científicos mostram. Mesmo uma guerra nuclear regional poderia gerar fumaça suficiente para alterar o clima mundial. A Terra começa a esfriar. Não um pouco, mas drasticamente. As temperaturas caem em todo o mundo. Os períodos de vegetação encurtam. As colheitas entram em colapso. Milho, arroz, trigo, os alimentos básicos para bilhões de pessoas, não crescem mais em quantidade suficiente. Em poucos anos, centenas de milhões a bilhões de pessoas podem estar ameaçadas pela fome. Mas isso não é tudo. Explosões atômicas lançam partículas radioativas na atmosfera. A chamada precipitação radioativa cai sobre grandes áreas da Terra. Ela contamina o solo, a água potável, os rios, os oceanos e nossa alimentação. Leite, grãos, vegetais, tudo pode estar contaminado por radiação. Substâncias radioativas como o césio-137 ou o estrôncio-90 permanecem no meio ambiente por décadas. Elas chegam às plantas, aos animais e, finalmente, ao corpo humano. As consequências: câncer, lesões no material genético, malformações em recém-nascidos e doenças que podem afetar gerações inteiras. Ao mesmo tempo, a camada de ozônio pode ser gravemente danificada. Mais radiação ultravioleta atinge a superfície da Terra. Isso significa maiores taxas de câncer de pele, ecossistemas danificados, plâncton destruído nos oceanos, a base da cadeia alimentar marinha. Nosso mundo globalizado entraria em colapso. As redes de transporte entrariam em colapso. O abastecimento de energia entraria em colapso. Os cuidados médicos se tornariam escassos. Os hospitais ficariam superlotados ou destruídos. Faltariam medicamentos. Os países lutariam pela sobrevivência. Uma guerra nuclear não teria vencedores. Apenas sobreviventes. E um mundo quase irreconhecível. É por isso que os cientistas vêm alertando há décadas. As armas nucleares não são apenas instrumentos militares. Elas são uma ameaça para toda a vida na Terra. Para os seres humanos. Para os animais. Para as plantas. Para o futuro de nossos filhos. Vivemos em um único planeta. Nossa atmosfera não conhece fronteiras. Nossos oceanos não conhecem nações. O que acontece em algum lugar afeta a todos nós. Manter a paz significa, portanto, mais do que política. Significa garantir a sobrevivência comum da família humana. O futuro não está predeterminado, mas depende de nossas decisões. Hoje. E todos podem contribuir para isso.
Informemo-nos onde esses assuntos são realmente discutidos. Informemos os outros sobre o que é ocultado. Deixemos claro aos políticos responsáveis que não queremos isso. Conversemos com outros países e reconheçamos que não são os cidadãos, mas os poderosos que querem essa guerra. Uma guerra nuclear seria um suicídio global. Algo assim só acontece por desespero. E alguns estão desesperados. Vamos ajudá-los a voltar ao caminho certo. Também há vencedores da guerra que promovem o conflito. Quando não há resistência, eles acham que ninguém se opõe. É um momento para heróis e sinceridade. Se não pararmos os desesperados, teremos que viver com as consequências. Se o fizermos, poderemos alcançar um futuro maravilhoso como comunidade mundial.